Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa primeira aula e que eu tenha de alguma forma mexido aí com as estruturas, né? Que tenha feito você pensar exatamente qual é o estágio de conhecimento que você está e qual é o conhecimento que você precisa para o estágio, para a etapa que você está. Eu já falei para vocês, comecei contando um pouco da minha história ontem, né? A gente já, na aula 1, a gente elencou alguns itens que são necessários para você ter o melhor brigadeiro. Mas, lá no finalzinho da lista que a gente fez, eu coloquei precificação, né? E a precificação está diretamente ligada com isso aqui, olha, com o lucro que você deseja, porque claro que quando eu me proponho a fazer um trabalho, eu preciso desse retorno financeiro, se não for para subsistência, pelo menos para me manter motivada para continuar. Como eu contei para vocês ontem, né? Eu sou professora, então a confeitaria sempre caminhou junto com a minha trajetória na escola, que é uma trajetória já de 30 anos e eu não posso, né, nesse momento, interromper essa carreira. Então eu levo junto, sem problema, numa boa, as duas coisas, porque não é só porque eu gosto, mas porque eu vejo o retorno, né? Primeiro, sim, porque eu gosto, mas não é só por isso. E o retorno que eu vejo na confeitaria é o lucro que eu, em algum momento, eu desejei na minha trajetória. E eu falei bastante para vocês na aula 1 de vocês traçarem esse caminho, de vocês visualizarem o que vocês desejam lá no futuro com o negócio que você está começando agora. A precificação, gente, é muito séria. E é um assunto que eu fico assim muito, muito entristecida, porque eu vejo muitas pessoas com talento oferecendo muitos bons produtos, mas estacionados em um limite de lucro muito baixo, simplesmente porque não sabe precificar, porque não sabe valorizar os produtos que tem. E aí, por conta desta precificação errada, por conta de não querer assumir o valor que o seu produto realmente tem, porque tem muito isso, né? Ah, tô começando agora, se eu colocar um valor alto ninguém vai comprar. Gente, presta atenção, porque isso nós vamos tratar em posicionamento de mercado, que é na aula 3, e é muito sério, né? Você precisa saber quanto custa cada etapa do seu doce. Nós falamos que para ter o básico você precisa saber todas as etapas de produção do seu doce. Para o sucesso da sua confeitaria, você precisa do doce perfeito, da precificação correta. Você precisa do lucro que você deseja, né? Envolve uma série de coisas que nós vamos falar na aula de precificação hoje. Mas no curso a gente vai falar bem, mas bem detalhado, para não ficar nenhuma dúvida, para que você não só tenha o doce perfeito, mas que ele tenha o valor que ele merece e, consequentemente, o lucro que você deseja, né? Eu também, gente, estou assim bem cansada e não falo até... É mais triste que cansada de ver muitas confeiteiras que já estão há anos aí, né, na profissão, e até agora não conseguiram um espaço próprio para fazer os seus doces. Você pode começar na cozinha da sua casa? Claro que você pode. Eu comecei. Quando eu comecei, eu comprei só uma panela de fundo grosso e ainda era uma panela minúscula, que não cabia 2 latas de leite condensado direito. Mas eu não tinha esse planejamento, eu não visualizava lá na frente o que eu queria, até a primeira encomenda, né? Que eu já contei ontem para vocês a rapidez com que eu virei a chave para poder traçar a minha trajetória de sucesso na confeitaria. Foi preciso ajustar aí os meus produtos, né? Nós vamos falar bastante também sobre a necessidade de você estabelecer quais produtos você vende, para você se tornar especialista nele.
Tudo isso, gente, as 3 aulas, elas estão encaminhadas para a sequência que a gente vai ter no curso, tá? Bom, voltando a falar da precificação, é importantíssimo não só você saber precificar, como você saber gerenciar o seu negócio. Você precisa controlar as finanças do seu negócio. E para isso, você precisa entender que o dinheiro que entra não é todo seu. Você precisa, a primeira coisa, separar as suas finanças pessoais das finanças do seu negócio. E isso eu explico também no curso muito direitinho, na parte que a gente vai falar sobre fluxo de caixa, que aliás você vai ganhar a minha planilha. Ela vai estar inteiramente grátis para você conseguir, se você ainda não tem o controle total das finanças do seu negócio, você conseguir por meio da planilha. E as 2 planilhas caminham juntas. A de precificação, que é a que eu vou falar nessa aula de hoje, e a de fluxo de caixa. As 2 precisam caminhar juntas para você ter o controle total do seu negócio e para você enxergar o lucro que você deseja, tá? Bom, continuando aqui, o que mais eu gostaria de falar sobre precificação? A gente até fez, né, uma chamada aqui, só vou achar aqui as minhas anotações. A gente até fez uma chamada para essas nossas aulas gratuitas, onde eu falava do preço do brigadeiro de R$60. Mas nós vamos agora aqui desmistificar algumas coisas que envolvem esse valor, por que eu escolhi esse valor e que conta que eu fiz para chegar que esse valor não é suficiente para mim. Eu já vi também muita confeiteira desistindo da confeitaria porque não enxerga esse lucro aqui, né? Então tá tudo errado, né, gente? Tá tudo errado. Primeira coisa, para você precificar o seu doce, você precisa saber o que você pretende de prolabore. Aliás, você sabe o que é prolabore? Prolabore é um salário que você estipula para você. Ah, mas a confeitaria é muito instável. Tem um mês que você vai vender bastante, tem um mês que você vai vender menos, mas esse prolabore é a sua primeira meta. Porque se você vive da confeitaria, ou se você tem a confeitaria como segunda renda, mas você assume compromissos para essa segunda renda, você vai trabalhar para alcançar esse prolabore. Sempre que você estipula uma meta, você já está condicionado a trabalhar para alcançar essa meta. E se a meta que você colocar, entenda-se aí, quanto mais alto for o prolabore que você estabelecer para você, mais você vai trabalhar para alcançar, não é verdade? E aí é que vão surgindo as estratégias de venda e tudo mais que a gente vai falar no posicionamento de mercado. Então, primeiro, estipulou um prolabore. O que não quer dizer que tem mês que você vai trabalhar só para o seu salário, não é nada disso. Mas você estipula esse salário fixo. Para quê? Para que você não pegue todo o dinheiro que entra na sua confeitaria. Isso faz parte do lucro que você deseja. E isso faz parte das metas que você traça. Então lembra que eu falei agora há pouco que eu fico triste de ver confeiteiras que já estão há tempos na confeitaria e não consegue ter o teu espaço? Não consegue ter o espaço porque não estipula um salário para ela e não sabe o que ela faz para ter esse lucro aqui. Fica perdida no meio das contas, precificando errado e não sabe aonde está errando. Então é isso que nós vamos desmistificar agora, tá? Antes de eu falar os itens que precisa ter na precificação, eu quero que você pense comigo a seguinte coisa. Eu vou trabalhar com números fictícios aqui, tá? Vamos dizer que você estipulou que o cento do seu brigadeiro é R$60. Eu vou continuar trabalhando com R$60, tá? R$60. Você definiu o tamanho, porque tudo isso eu também falo no curso, a importância da definição, da padronização do seu doce. Você definiu o tamanho, você tirou ali desses R$60 os ingredientes, os gastos fixos que você tem, né? O que você considera gasto fixo? Lá para a produção do seu doce.
quanto de luz, quanto de água, se você já tem o seu espaço, se você paga aluguel, se você tem internet nesse espaço, quanto você paga de internet, material de limpeza. Se você tem uma pessoa que te ajuda, essa pessoa é um funcionário fixo, nesses R$60 já está ali diluído o valor que você paga para o seu funcionário, os encargos, tudo isso, tá? Tudo isso está incluso aqui nos R$60. E aí você estipulou para você, para suas despesas pessoais, vamos dizer que você gasta R$1.000 por mês, que é muito mais, a gente sabe, mas para suas despesas fixas, R$1.000, tá? E aí, do valor desse cento aqui a R$60, te sobra, R$20, tá? Ah, R$20 de lucro tá bom? Fica ali uma margem de 40%, vamos chamar isso, se você quiser chamar de lucro, tá? Fica ali uma margem de 20%, um pouco mais de 20%, né? Os R$20 ali, um pouco mais de 30%. Então, cada cento que você vende, você lucra R$20. Você acha que esse lucro tá bom, mas as tuas despesas ficam, em R$1.000. Que conta que você tem que fazer para saber se o teu doce está no preço correto? Quantos centos de brigadeiro você vai ter que vender para você ganhar esses seus R$1.000 aqui, tá? Eu diria que é 50, tá? 50 centos de brigadeiro para você ganhar os R$1.000. 50 vezes 100, olha quantos doces você precisa. Se eu fiz a conta certa, É isso mesmo que você tá vendo. Para você ter os R$1.000 que cobre as suas despesas, você vai precisar vender 5.000 brigadeiros no mês. Aí eu pergunto, nesses R$60 do seu cento, esses R$20 que tá sobrando aqui, é o seu lucro? Ou esses R$20 que está sobrando aqui é o seu Prolabore? Porque esse aqui é o seu Prolabore. Eu coloquei ali R$1.000 como se R$1.000 fosse o suficiente para sua despesa. Gente, quando você faz essa conta aqui, você percebe por que é que você não tem o lucro que você deseja. Porque você não sabe precificar. Você não incluiu nesses R$60 algum item que é importantíssimo. Porque você não pode ficar refém desses 5.000. Então, se você não faz 5.000 doces, você não paga a conta dos doces e não tem o seu salário. E aí, o que eu vejo? Algumas pessoas que precisam comprar no crédito, isso quando tem cartão, em cidades menores, como a minha, por exemplo, você vai no mercado, você tem uma conta aberta no supermercado, e aí quando entra os R$1.000 dos brigadeiros lá, você não sabe se você paga a sua conta, se você paga a conta do doce, e aí a sua vida fica neste placar aqui, olha, no 0 a 0, porque você está trabalhando só para pagar a conta. Por isso que você não consegue construir o seu espaço, por isso que você não consegue equipar a sua cozinha de modo que ela seja funcional e seja mais produtiva. Você não consegue colocar um ar-condicionado que vai te dar ali uma tranquilidade para trabalhar na Páscoa, por exemplo. Você não consegue comprar uma panela mexedora. Você não consegue trocar os seus equipamentos. Isso que eu tô falando de trocar, hein, gente? E se algum equipamento seu para de funcionar? Então, tudo isso nós falamos no módulo de precificação.
colocamos item por item que é essencial estar diluído no valor do seu doce. Eu vejo assim que muitas pessoas, quando me escutam falando isso, pensam que o valor do cento do brigadeiro tradicional, sem estar falando em chocolate nobre, em cobertura de chocolate belga, nada disso, pensa que o cento vai lá, sei lá, custar 350 reais. Eu não sei, eu falo a verdade, eu não sei nem o que eles imaginam. Porque quando eu falo tudo isso que precisa estar embutido no seu preço, eles não conseguem visualizar. E eu também não conseguia, não. Sabe como que eu fazia o preço dos meus doces? Aqueles lá que eu contei na aula 1, multiplicava por 3. Mas por que multiplicar por 3 não é a conta correta? Porque você tem doces que os ingredientes são basicamente os mesmos, mas o processo de produção dele é outro. Eu tenho um brigadeiro que os ingredientes podem custar R$35 e eu levar meia hora para fazer. E eu tenho doce que os ingredientes podem custar R$35 e eu demorar 2 horas e meia para fazer. Logo, esse segundo doce não pode ser o mesmo valor do primeiro. Como que você estipula um salário para você? Estipulando o valor da sua hora, né? Ou melhor, vou corrigir minha frase. Como que você coloca o valor do seu prolabore, estipulado por você, dentro do cento do seu doce? Sabendo qual é o valor da sua hora. E isso pode ser um cálculo complicado de fazer quando você tem que fazer manual, né? Porque aqui nesses 60 reais, que eu não vou mudar esse valor, porque é possível sim, dependendo do tamanho do seu doce, você vender por esse valor e ter lucro. Lembrando, porém, que aí você você trabalha com uma meta muito maior de venda. Mas o que precisa estar aqui nesses 60 reais? Primeira coisa, ingrediente. Todos os ingredientes que você vai usar. E valor fracionado, né? Se você usar, por exemplo, no seu brigadeiro lá você resolveu que você vai usar manteiga. Você paga aqui, por exemplo, tá R$10,90, 200 gramas de manteiga. Você resolveu que você vai usar 10 gramas de manteiga? O valor desses R$10,90 diluído na quantia que você usa na receita. É tudo diluído. Porque você não gastou R$10,90 para fazer um cento, né? Você comprou, mas ela vai te render 10 centos se você usar 10 gramas, né? É só um exemplo que eu tô dando. Então você precisa calcular o valor dos ingredientes que você usa e esses que são fracionados, eles precisam ser fracionados. Por exemplo, o granulado que vai em volta do brigadeiro. O meu brigadeiro, o peso final tem 20 gramas, 17 gramas de massa, 3 gramas de confeito, podendo chegar aí até 21. Então eu uso uma média de 4 gramas de granulado por brigadeiro. Então, eu uso para o cento do meu brigadeiro 400 gramas de granulado. E isso tem a ver com o tamanho que eu escolhi do doce. Não quer dizer que eu estou superfaturando o meu granulado, é a quantidade que eu uso. E essa conta você precisa saber fazer. E quando eu falo dos ingredientes, ali você vai colocar tudo. A quantia de açúcar, se você usou para finalizar o docinho, o que você usou para finalizar, foi granulado normal, foi granulado crocante, foi um confeito diferente, tudo isso diluído no valor, na quantia que você vai usar. Você precisa desse cálculo. Depois disso, você tem que ter seu prolabore estabelecido para você poder fazer o cálculo de quanto vale a sua hora. No preço do seu produto tem que ter quantos dias por semana você trabalha, quantas horas por dia você trabalha.
Quantos dias por semana, quantas horas por dia. Você precisa ter a porcentagem de lucro embutido aqui nesse valor. O seu prolabore não é o lucro. O seu prolabore é o seu salário. Se você fica contando lucro como prolabore ou vice-versa, você vai estar nesse placar que eu estou mostrando aqui. Você vai estar no 0 a 0. E aí você não vai conseguir sair do lugar. Nossa, Egli, como é que faz esse cálculo? Eu sofri muito, sabe? Vou dizer para vocês que eu tive um momento específico na confeitaria que fez eu acordar para o que significa precificar. E precificar para mim, coisa que eu nunca fiz nem quando eu não sabia o lucro que eu queria, nunca foi para mim comparar a minha tabela de preço com a tabela do concorrente. Porque se o concorrente precifica errado ou vende mais barato, o problema é dele. Eu tenho que considerar os lucros as despesas que eu tenho na minha produção. E aliás, essa é até uma pergunta que se alguém de vocês que está aí me assistindo já me perguntou no Instagram ou em alguma postagem ou mesmo no direct ou mesmo em alguma live, por quanto você venderia esse doce? A minha resposta é sempre essa que eu vou dar para vocês. O meu preço não pode ser base para você. Eu vou te ensinar a precificar, mas eu não vou falar o meu preço. E não é porque eu estou escondendo a minha tabela. Minha tabela quem quiser tem. Só solicitar pelo WhatsApp eu mando. Só que o meu preço não serve para você. Porque eu tenho as minhas despesas. No valor do meu cento, eu considero, vamos dizer que seja lá os R$60, no valor do meu cento, eu considero as despesas que eu tenho. Então ele não serve para você. Porque tem dois lados aí. Primeiro, o meu doce pode ficar caro para o seu cliente. Amanhã a gente vai falar sobre como você escolhe o seu público e como você define os seus produtos, porque isso tudo faz parte do posicionamento de mercado, né? Então eu passo o meu preço para você, ele pode ficar caro para o seu cliente e você não vender? Ou eu passo o meu preço, você está querendo cobrir a minha oferta, você vende pelo meu preço e você não tem lucro nenhum. E eu achei interessantíssimo uma colocação de uma seguidora no Instagram, quando eu comentei quando eu fiz esse comentário que eu não falaria o preço porque eu não sei os gastos, e aí ela pegou e escreveu assim: eu demorei 6 meses para descobrir que eu estava pagando o doce para o cliente ao invés de eu estar recebendo, porque ela tinha tanto prejuízo na produção dos doces dela e ela não se dava conta. Não sei em que momento que, graças a Deus, ela percebeu. Então, gente, quando eu falo em preço baixo não atrai cliente, até atrai, mas é o cliente que você quer? Aquele cliente que fica te chorando desconto, que, aliás, desconto é uma coisa que você, olha, se você pretende cair no engodo do desconto, saiba que se você vai ceder para o cliente que chora aquele descontinho, ele tem que estar embutido no valor final do seu doce. Porque senão, soma todos os descontos que você dá sem entrar no valor do seu cento, qual é o seu prejuízo? É por isso que você não tem o lucro que você deseja. Porque você não sabe precificar, você não conhece o seu negócio. Você já viu alguém que tem alguma loja pensar que ele não vai vender a roupa que ele está oferecendo lá porque a loja da frente está vendendo mais barato? Não, gente, porque ele sabe o que ele comprou, ele sabe o produto que ele tem, assim como o vizinho da frente dele lá sabe o produto que ele está vendendo. Então, assim, eu afirmo que se você está insatisfeita ou insatisfeito com a confeitaria e que você não ganha dinheiro na confeitaria, com toda certeza é porque você não sabe precificar.
Ai, mas você nem ensinou a fazer a conta. Claro que eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo de ensinar a fazer a conta, gente. Porque vocês vão ter no meu curso a planilha que faz isso automaticamente em poucos segundos. Você pode abrir... Primeiro, a planilha tem o uso vitalício. Todas as atualizações que a gente faz na planilha você recebe. Então você não está recebendo só essa que vai adquirir junto com o curso, mas você vai estar recebendo a atualização completa dela sempre. Que a gente melhorar ali a performance dela, mas você abre uma aba para cada produto e a única coisa que você tem que fazer é a primeira vez. A partir da primeira vez, você só atualiza os valores que mudaram. Você coloca os ingredientes, você coloca o valor que você pagou nos ingredientes, coloca a quantidade que tem na embalagem e coloca a quantidade que você vai usar, que esse cálculo todinho aqui do valor da sua hora, o lucro que você quer naquele doce embutido naquele cento, é tudo diluído. O valor da água, da luz, do detergente, do aluguel, da internet, do IPTU, do seu funcionário, tudo isso ela calcula proporcionalmente para o cento do seu doce. E aí, gente, essa meta dos 5.000 aqui, né, para o valor de R$1.000, você tem a tabela do fluxo de caixa para você acompanhar tudo que sai das finanças da sua confeitaria e tudo que entra. E no final do mês você tem um balanço. E esse balanço te dá exatamente o lucro que você teve. Isso tudo já deduzindo o seu prolabore, deduzindo as suas despesas. Ela dá o valor certinho do lucro que você teve. Aquele mês que o placar foi esse aqui, ó, 0-0, entrou 2.000, saiu 2.000, você pode verificar a sua planilha de precificação, porque ela com certeza vai estar com problema. E aí eu não falo lá assim, mas é porque não atingiu a meta dos 5.000. Porque se você não fez 5.000, você não pode gastar o dinheiro que não entrou. Então, se isso está acontecendo, é porque a precificação está errada, é porque o preço subiu e você não atualizou, é porque você comprou o mercado lá e não pagou, o dia que você foi pagar estava mais caro. E isso, gente, chama gestão financeira do seu negócio. A gente evita falar essa palavra porque quando você fala administrar o seu negócio, gestão do seu negócio, dá a impressão que você precisa fazer uma faculdade para isso. Você não precisa. Antes a gente precisava até fazer conta, mas agora com a minha planilha nem a conta você não precisa fazer. Porque tudo isso ela vai fazer por você, ela vai calcular. E olha, gente, é impressionante como aquele preço que você coloca no olho, você cai do cavalo, mas você cai bonito. Porque você fala assim, esse doce é rapidinho de fazer, eu vou cobrar X reais, mas você não considerou o valor daquele ingrediente. E aí, quando você não sabe o valor da sua hora de trabalho, então, aí que a encrenca tá feita, né? Você acaba cobrando um doce que você leva 4 horas para fazer, o mesmo preço de um brigadeiro que você leva 60 minutos para fazer, né? Então, gente, é muito, muito, muito mais importante do que você saber fazer o doce perfeito, você precisa saber como vender o seu produto, dando a ele o preço justo, o preço que vai te fazer ficar satisfeita na confeitaria, vai te colocar para frente, vai fazer com que você tenha perspectivas e que você, principalmente, consiga atingir aquelas metas que você visualizou lá. Eu vou retomar com vocês aqui só um pedacinho da aula 1, que eu falei assim, que quando eu terminei de arrumar a mesa lá, né, que eu entrei no meu carro, que eu falei, puxa vida, olha a besteira que você fez. Atrás de todos aqueles erros básicos que eu cometi, que amanhã a gente vai falar mais sobre eles, porque eles vão entrar em posicionamento de mercado. De todos aqueles erros básicos, o pior ainda não tinha acontecido, né? Porque eu não tinha sentado para fazer essa conta aqui.
né? Eu não tinha sentado para ver qual tinha sido o dinheiro que eu tinha ganhado com o sufoco da primeira festa. E ainda assim, gente, eu não desisti. Vê bem que eu tô contando só erro meu desde ontem. Mas eu não desisti porque eu, na hora, identifiquei o problema e fui em busca da solução, um de cada vez, né? Conhecer o básico. Amanhã eu vou contar uma história, amanhã, na próxima aula, na aula 3, eu vou contar uma história para vocês a respeito de posicionamento de mercado e o que é você ter que saber o básico, tá? Vou contar. Não percam essa, porque essa é muito boa e eu tenho certeza que vai clarear aí muitas questões que ainda estão em dúvida, né? Vou dizer, ia dizer obscuras, mas aquelas que ficaram mais em dúvida aí, gritando para vocês onde é que eu estou errando. Porque você precisa oferecer bons produtos, você tem que divulgar o seu trabalho, você, claro, você quer e precisa trabalhar, mas você quer ter um dinheirinho aqui, né? Sobrando aqui, né? Essa conta não pode a vida inteira terminar no 0 a 0. Você tem que progredir, você tem que evoluir e você tem que melhorar as suas condições, perdão, as suas condições de trabalho, e tudo isso você vai conseguir com o lucro certo, ok? Bom, nós vamos para a segunda parte da nossa receita, que hoje nós vamos fazer. Ontem nós fizemos a massa. Ai, que mania que eu fico falando ontem, né? Na aula 1 nós fizemos a massa. Agora na aula 2 a gente vai fazer o recheio do brigadeiro, tá? Vamos lá para a segunda parte da nossa receita. Na aula 1 nós fizemos o brigadeiro, ponto do brigadeiro. Hoje nós vamos fazer o recheio. Amanhã a gente vai finalizar tudo direitinho, não tem problema, não fiquem preocupados. E nós vamos também, claro, fazer aqui, ó, a conta do quanto custaria esse brigadeiro de paçoca, multiplicando por 3 e o preço que fica pela planilha que eu falei para vocês. O que é o recheio desse brigadeiro? Paçoca rolha, tá? Da marca que vocês gostarem e preferirem. Aqui tem 100 gramas, essas duas tem 100 gramas, eu amei a rolha desse tamanho, sabe? Porque eu amo paçoca. E leite condensado, tá? Também da sua preferência. Nós vamos falar que mais importante que a marca do seu produto é você conhecer as características dos ingredientes que você usa. Tudo isso no curso. Mas o que é o recheio? É só a paçoca diluída, amassadinha, né? Desmanchada, misturada com leite condensado e ela vai ficar assim, olha. E aqui você vai fazer bolinhas para ser o recheio do brigadeiro. Eu vou usar desmoldante, porque eu tô sem luva aqui. Vocês podem usar manteiga, podem usar margarina para untar as mãos, mas melhor mesmo é o desmoldante ou óleo vegetal, tá? Água nunca e manteiga para untar a mão, pior que margarina, tá? Porque ela tem muita água e isso vai interferir lá no ponto de cristalização do seu doce, que tudo isso a gente fala no curso. Ó, vou fazer pequenas bolinhas. Às vezes ali, dependendo do ponto que você deixa, ela dá uma desmaiadinha. Isso aqui você pode fazer antes, tá? Porém, ela seca bem rapidinho, tá? A gente hidrata com leite condensado para você poder bolear, mas depois ela seca bem rapidinho. E às vezes, se você faz de um dia para o outro, a hora que você vai enrolar ela no docinho, ela desmancha. Então, esse aqui, como é rapidinho de fazer, eu aconselho você fazer no dia que você for finalizar o seu doce, tá? A quantia que eu tenho aqui vai dar
para aproximadamente 30 recheios. Ó, já vamos começando a fazer a conta aqui. Tenho 100 gramas de paçoca. O leite condensado aqui foi o equivalente a uns 20 gramas, talvez nem isso. Mas se você quiser saber exatamente, só pôr a caixinha na balança, né? Mas aqui então, se cada 100 gramas vai dar para fazer 30 bolinhas, para o cento eu vou precisar de 350 gramas de paçoca, tá? Para a bolinha do tamanho que eu faço, para o doce que eu faço. Tudo isso, tá bom? Tô falando do meu doce, certo? Bom, já entenderam o processo aqui? A gente vai vai reservar aqui o recheio para a aula 3. Vamos lá então para a nossa continha. Ó, o que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo do que eu gastei aqui para fazer esses 20 doces. Como eu quero saber o preço do cento, depois eu multiplico por 5, mas é só para vocês saberem aqui desse que a gente está fazendo agora, tá? Eu usei uma lata de leite condensado que eu paguei R$ 3,99 nesse leite condensado que eu usei. Usei meia caixinha de creme de leite, foi 100 gramas. Eu paguei R$ 2,49. Se eu usei a metade, mais R$ 1,24 do creme de leite. Estou falando da aula 1, da massa, tá? E usei 40 gramas de leite em pó. Leite em pó. O pacote de 400 gramas da marca que eu uso tá R$ 9,50, certo? De 400 gramas. Eu usei 40 gramas. Então, eu gastei para essa receita 95 centavos de leite em pó. Bom, isso aqui, gente, foi para a massa, tá? Então eu tenho para o total da massa, lembrando que essa receita vai render em torno, considerando que eu tenho ali o recheio, vai render em torno de 30 docinhos, tá? Para a massa eu gastei R$ 6,18, certo? Bom, agora pro recheio, tá? Eu compro sempre um pote de 1 quilo dessas paçocas, certo? Independente se cada rolha, aqui no caso tem 50 gramas ou a menor, tanto faz, 100 gramas vai dar para 30 recheios, certo? Então, a paçoca que eu compro é R$ 22,90. R$ 22,90 o quilo. Eu usei 100 gramas aqui. Então, eu usei R$ 2,90 de paçoca. Certo? Vou usar ainda mais 300 gramas para finalizar o docinho amanhã. Ai, que mania que eu tenho de falar amanhã. Na aula 3, vou usar 300 gramas para finalizar o docinho na aula 3. 2,90 vezes 3, então vai mais R$ 8,07 de paçoca, que vai dar um total de R$ 11,06, somados com os 6,18, deu até aqui R$ 17,30.
78, tá? Vamos dizer que você, então, aqui fez essa parte dos ingredientes fracionados direitinho, lembrando que esse valor aqui é para 30 docinhos, tá? Para 30 docinhos. Para 100, o que a gente vai precisar? Fazer a conta ali, vamos fazer a conta do cento, tá? Ficaria para o cento o valor de R$ 58,64 apenas de ingredientes, certo? Bom, agora aqui o que a gente tem que incluir nesse valor aqui? Isso aqui, gente, é só os ingredientes para fazer o cento desse brigadeiro de paçoca com os valores que eu pago aqui. Eu quero deixar isso bem claro, tá? E, lógico, para o tamanho do doce que eu faço, que no caso aqui vai dar entre 20 e 22 gramas, por aí, tá certo? Então, R$ 58,64 de custo. Vamos dizer que ali, de custo de ingrediente, vamos dizer que se fala assim, tá, mas e daí agora meu lucro? Como que eu calculo o meu lucro? Como que eu calculo todo o restante? Porque aqui, gente, não tá incluído o seu tempo, não tá incluído o gás, não tá nada daquelas outras coisas que nós estávamos falando. Vamos dizer que você acha, então, que o correto é multiplicar por 3 isso aqui. Vamos lá voltar para a calculadora e vamos multiplicar por 3. Espera lá que eu tenho que destravar meu celular. 58,64 vezes 3. Daria o valor desse cento multiplicado por 3. R$ 175,92. Nós vamos parar aqui para nós fazermos alguma análise. Esse preço tá dentro, esse valor que deu aqui, está dentro do valor dos preços do seu produto, dos seus produtos? Está dentro do valor que os seus clientes normalmente pagam? Não, Egli, não tá, ele tá muito alto. Mas eu quero oferecer esse doce. Então você tem algumas possibilidades. Primeiro, descobrir que a precificação correta, multiplicando por 3, pode te dar prejuízo de duas formas. Ou te dando um valor muito menor, ou te dando um valor muito maior. Certo? É aquilo que eu falei da questão dos ingredientes. E aí você pega, porque é de paçoca, é brigadeiro igual o brigadeiro com o que vai com granulado? Será que é? Né? E vocês viram aqui que eu coloquei apenas os ingredientes. Eu não coloquei mais nada. Certo? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho que diluir todos aqueles outros gastos no meu preço, porque isso aqui não pode ser o preço final. Se isso aqui for o preço final, vai te sobrar menos de R$2, vai te sobrar R$1,50, né? Ou seja, não te sobrou nada. É aquela história de você estar pagando para fazer o doce pro cliente, né? E aí, só que para minha região aqui, esse valor também é alto. Mas ele tem que contemplar aqui, além dos ingredientes, todos aqueles itens que eu falei. Então, qual é a análise que eu faço? Eu não diminuo o meu Prolabore, mas eu diminuo uma possível margem de lucro aqui desse doce. Porque esse eu vou ter um lucro menor, mas eu vou ter garantido todas as despesas pagas, eu vou ter garantido o Prolabore que eu estabeleci para mim, mas eu diminuo a margem do lucro desse aqui, que eu acho que para os doces medianos lá, um valor intermediário que eu tenho na minha tabela, ele ficou muito alto.
tá? Então, eu diminuo a porcentagem de lucro dele. Na minha tabela, esse doce hoje, usando a planilha de precificação, esse doce hoje está em R$ 140 o cento. Então, veja que deu aqui uma diferença de R$ 35,92 para mais multiplicando por 3. Mas vai acontecer, e muitíssimas vezes, de você ter esses R$ 30 para menos. Porque quando você multiplica por 3, você não está considerando hora de trabalho nem todos aqueles outros itens que podem estar reunidos aqui. Então, quando eu tenho, como que eu faço a precificação dos meus doces? Quando eu tenho alguns ingredientes que são mais caros, eu sempre procuro colocar uma margem de lucro menor nele, para que eu possa oferecer, né? Esse valor aqui é para o cento fechado. Se for menor quantidade, não vai ser isso aqui dividido por 2 ou isso aqui dividido por 4, se for 25. Isso aqui é só para o cento fechado, porque eu faço de uma vez. Então, o que eu diminuir no lucro, na porcentagem de lucro, eu vou ganhar ali na agilidade de fazer um cento. Se ele for menor, é lógico que não vai ser esse valor. Então, quando a gente fala em precificação correta, a gente precisa entender exatamente como é que eu devo fazer esse cálculo. Vocês viram aqui que esse multiplicar por 3 pode ser, né, um problema muito sério quando você não sabe o que você está fazendo. Gente, é claro que aqui eu peguei um exemplo do doce que nós estamos fazendo, falando para vocês aqui dos preços que eu pago nos produtos que eu pago, por que esse 140 que é o produto, o valor final não pode ser considerado por você, principalmente se isso aqui não for o mesmo, tá? E lógico, os demais gastos que você tem aí no decorrer da produção do seu doce. Aqui, nesse valor, eu tô considerando todos os gastos que eu tenho, com o meu ateliê, com funcionário, enfim, todas as despesas, ok? Então, eu não estou aqui. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem também, eu até vou voltar para o celular para fazer uma outra conta. Vou pegar o valor total lá, olha, de R$ 140 menos os 58,64. Ele me dá um total aqui de R$ 81,00. R$ 81,36. Isso aqui é meu lucro? Não. Isso aqui não é meu lucro. Isso aqui não é o dinheiro que eu vou pegar para pagar a conta. Esse aqui não é o dinheiro que eu vou dizer que é meu. Esse aqui não é o dinheiro que eu vou pagar as minhas despesas. Nesse dinheiro aqui está diluído todas aquelas contas que eu preciso pagar no mês. E somente a porcentagem do lucro que eu estabeleci para o cento desse doce é que será o lucro, né? Então, digamos que, sei lá, vamos dizer que eu tenha colocado 40% de lucro aqui, tá? Vamos voltar para a calculadora. O lucro desse doce dá R$ 32,00. Então, é esse dinheiro aqui que eu posso falar que é o lucro do meu doce. Dos R$ 81,36, lucro R$ 30,00, porque todo o restante é para pagar as despesas. Vocês estão entendendo o que eu falo de precificação errada? Deu para vocês aí rapidamente fazer alguma conta, mesmo que seja aleatória, de qualquer doce que você está fazendo? Lembrando, meu doce tem 20 gramas. Se você vai fazer brigadeiro de 10 gramas, isso aqui vai cair pela metade, isso aqui vai cair pela metade, isso aqui vai cair pela metade, isso aqui vai cair pela metade.
E na planilha você consegue fazer isso, porque a planilha vai precificar o seu doce por cento e por unidade. Então, quando você coloca a tua receita completa ali na planilha, você já indica qual é o rendimento da receita. Por isso que ela consegue fazer todos esses cálculos automaticamente. Confundi ou esclareci? Se eu confundir, é perfeito, porque aí eu tenho certeza que você vai vir comigo para entender e desmistificar de uma vez esse bicho da precificação. Pessoal, eu sei que vocês devem estar aí confusos, mas eu tenho certeza que mesmo a aula tendo sido longa, vocês não saíram daí. Porque o segredo do sucesso, 50% tá aqui, tá? Essa conta que você não faz. E eu tenho certeza que você não faz. Não faz porque se fizesse, não estava aí sofrendo, sem saber para onde que está indo o lucro que você deseja. E eu tenho certeza que você vai vir comigo para o curso, porque você quer saber como é que você como é que você corrige ali a sua margem de lucro, como é que você corrige o seu preço. E eu tenho certeza que você, a partir deste momento, você entendeu a importância da precificação correta. Espero vocês na aula 3. Inscrevam-se no canal se você não estiver inscrito. Deixe o seu like. Conto com vocês para a próxima aula. Na descrição do vídeo tem todos os links para todos os acessos de todos os nossos canais. Te espero na aula 3.